Olá pessoal, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo venha estar mais uma vez com cada um de nós. Você sabia que Deus, Ele sempre compreende o ser humano em todas as facetas que o homem vive? Porque Deus, Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente e onisciente para compreender o coração do homem. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou para um propósito. E Deus apenas deu um único chamado para Adão e para Eva, uma única forma de obediência, que não comesse do fruto que estava no meio do jardim. E dali desencadeou quando Eva foi seduzida pela serpente e veio a declínio a vida de Eva e a vida de Adão. Deus, quando chamou Abraão vivia, no meio da sua parentela, e Deus pediu para que Abraão se separasse daquele povo. Assim às vezes também não é conosco. Deus, Ele quer que a gente às vezes se separe de pessoas que estão fazendo mal para nós. São pessoas tóxicas, pessoas que não têm nada com o Criador, não têm nada com o Espírito Santo, não querem nada com Jesus Cristo. E Deus, assim quando chamou Abraão, Deus o preparou para cada dia ele ter um encontro com ele. Assim não é diferente comigo e com você. Deus, ele nos chama para a sua maravilhosa obra, a obra redentora. E a coisa principal que Deus nos chama é para a salvação eterna. Mas tem pessoas que vivem aqui nessa terra 70, 80, 90, 100 anos ou mais. Tem pessoas que vivem 30, 40, 50, 60. Não importa. O que importa é quando passa a conhecer o Senhor. Quando Deus se revelou a Abraão, Abraão já era um homem de idade. Abraão já tinha uma certa idade quando Deus se revelou a ele. Mas Deus deu longevidade a Abraão num ponto que eu quero chamar a atenção hoje, que é a obediência. Eu tenho mais de 20 e poucos anos que eu conheço a palavra do bom mestre e que eu tenho aprendido e passado sempre para as pessoas é sobre a obediência. A obediência traz bênçãos. Nós lembramos ali de Samuel, quando Samuel, designou Saul para rei. O povo escolheu um rei, escolheu Saul. Só que Saul não soube esperar o tempo de Deus e o tempo que o profeta Samuel chegaria. E assim fez, as suas próprias vontades. E não foi o tempo designado por Deus. Ser obediente a Deus é esperar o tempo de Deus na nossa vida. Às vezes você não recebeu algo de Deus ainda e você está pensando em voltar atrás na fé. Será que realmente é isso? Será que é aquilo? Mas a obediência, como Samuel falou para Saul, é melhor do que o sacrifício de carneiros. Então, Deus, quando chamou Abraão,
Deus chamou ele para um propósito. A vida de Abraão tinha altos e baixos. Assim também é a nossa vida. Muitas vezes nós passamos por altos e baixos, por dificuldades, por alegrias. Mas o que nós temos que fazer, meus amados irmãos, é permanecermos fiéis ao Senhor. Não é... A gente às vezes vai na casa do Senhor e acha que vamos receber a maior palavra. E não é assim. A palavra de Deus, ela é todo dia, ela é constante. Ela é sempre constante. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai crescendo na fé. Com Abraão, Abraão viu coisas maravilhosas de Deus, viu coisas sobrenaturais. A gente também pode ver coisas sobrenaturais de Deus. Quantos livramentos Deus nos tem dado através, da obediência. Então, em Gênesis, no capítulo 17, Deus diz algo muito importante para Abraão sobre obediência, que diz assim, 17, versículo 1: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto, a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então Deus diz para Abraão: sê perfeito, anda em minha presença e sê perfeito. Então, nós devemos andar na presença de Deus. Nós devemos guardar os seus mandamentos. A Bíblia diz que para alguns a promessa parece tardia, mas ela vai acontecer. As promessas de Deus, elas não morrem. Nós sabemos que Abrão, e depois colocado o nome de Abraão, Abraão queria muito ter um filho das suas entranhas. Eu não sei qual é o propósito de vida seu, se você, o que você deseja, mas você não precisa procurar em outra religião, porque Deus, Ele é o único. Deus, Ele é único. Por isso que Jesus, quando foi interrogado pelo Senhor da lei, Jesus disse que, quem era o homem perguntou: quem é meu próximo? E Jesus falou, para ele: olha, qual o maior mandamento? Amará teu Deus acima de todas as coisas e amará teu próximo como a ti mesmo. É obediência, é mandamento. Quando você ouve a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, você se alimenta de Deus. Quando você abre a Bíblia e deixa Deus falar com você, quando você luta contra as tentações da sua vida, porque nós sabemos, nós passamos por esse período aí de festas, e muitas pessoas, infelizmente, caíram. Essa que é a verdade. Muitos soldados que eram para permanecer na fé caíram. Aqui alguns pastores me chamam de homem de caráter forte. Eu sou chamado de um homem de caráter forte porque eu procuro honrar com as coisas que eu faço. Eu procuro seguir a palavra de Deus. Desde a minha meninice, bem jovem, eu venho tentando obedecer a Deus e eu tenho visto, eu falo sério para vocês, eu tenho visto as bênçãos de Deus na minha vida, não só da matéria, mas as bênçãos espirituais. E todos aqueles que me telefonam, aqueles que querem conversar comigo, sabem que eu procuro ter uma boa palavra para confortar os corações.
Já ganhei, meus irmãos, muitas almas e continuo ganhando e ajudando pessoas a se manter na fé espiritual. Você não precisa buscar em outras coisas, porque Deus, ele completa a sua vida. Deus só quer de nós um povo obediente. A obediência, meus irmãos, traz bênçãos. Eu falo isso e tenho vivido isso na minha vida. Muitas pessoas, testemunho meu, já tentaram se levantar. Muitas pessoas contra a minha vida. Muitos morreram, não estou julgando ninguém, mas muitos que fizeram mal para mim morreram. Por quê? Porque eu sempre procuro estar na presença de Deus. Eu procuro sempre buscar a face do Senhor. Não sou perfeito, eu também erro como as pessoas erram, mas o erro tem que ser sempre acidental, não é verdade? Então, quantas pessoas já tentaram fazer mal para mim, mas o Senhor me livrou de todas elas, assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões. Você lembra que Daniel foi injustamente para a cova dos leões? E você lembra o que Deus fez? Deus protegeu Daniel. Lembra de José? Foi jogado na prisão, foi caluniado, foi traído pelos seus irmãos, mas Deus continuou com José. Então nós pegamos essa receita de bolo, sabendo que as batalhas vêm, mas aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. O apóstolo Paulo vê o sofrimento que ele teve, foi naufrágio, a cobra, a víbora mordeu ele, todo mundo achou, esse homem está enfeitiçado, mas nenhum feitiço foi contra o apóstolo Paulo. Viram que a serpente, a cobra mordeu ele, a víbora, e nada aconteceu. Por quê? Porque ele era um homem que encontrou Deus, foi um homem obediente à palavra do Senhor. Meus irmãos, não sei qual é a tentação que você está passando, não sei as coisas que você tem passado, mas Deus tem sido contigo. Deus, ele é o dia a dia, meus irmãos. Deus está no nosso dia a dia. Abraão vivia o dia a dia, cuidava do pastoreio, não é verdade? Mas sempre se voltando para o Senhor. Abraão, nós sabemos que ele é o pai da fé, como diz a palavra de Deus. E nós somos o quê? Descendentes de Abraão pela fé. E quem tem fé é obediente à palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra simples, mas que venha tocar o seu coração no sentido que nós devemos continuarmos obediente ao Senhor. Ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Perfeito que ele está querendo dizer, não quer dizer que não vai errar, mas quer dizer que nós vamos continuar lutando em prol do Evangelho de Deus, porque é isso que Deus quer de mim e de você. O Espírito Santo, ele está comigo e está com você. Ele que fala das verdades que nós temos que seguir. Não importa o que as pessoas pensam. Meu irmão, eu acho tão lindo que quando a gente ora, quando a gente está em obediência ao Senhor, quando a gente ora, as coisas acontecem. As portas se abrem. Quantas vezes eu orei ao Senhor precisando de uma resposta e Deus me deu. Então, e Deus tem me dado a resposta. Deus tem falado em sonhos, em revelações. Deus continua falando, mas nós temos que ser o quê? Um povo separado, andar na presença de Deus. Ser um povo que ande com o Senhor. Se eu e você andarmos com o Senhor, tudo vai ser abençoado. A palavra de Deus nos diz, em Jeremias, que nós somos como a árvore plantada ao ribeiro, não é verdade? Que dá o fruto no seu tempo certo. Então assim somos nós. Grandes homens e grandes mulheres de Deus pagaram um preço alto para que esta palavra estivesse aqui. Os testemunhos deles servem para nós se mantermos na fé.
Eu não sei, eu volto a dizer, o que você está precisando. Abraão queria um filho e teve Isaque. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus conhece seu coração. A palavra de Deus diz, eu sempre repito esse versículo, se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. E que assim seja na minha vida e na sua vida. Seja obediente ao Senhor. Eu sei que às vezes não é fácil, tem muitas tentações, muitas vontades da matéria, da carne. Mas, irmãos, o que é as vontades deste mundo comparado com a glória? Eu posso conquistar casa, posso conquistar carro, posso conquistar família, mas tudo isso, meus irmãos, é passageiro. O que importa vai ser a salvação eterna. Jesus nos falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em todo mundo, então que assim seja. Que nós possamos guardar o bom tesouro como aquela pérola que o homem achou no campo. Vendeu tudo que tinha que ele achava que era valorizado para comprar aquele campo. Não porque ele era ganancioso, porque ele encontrou a verdadeira pérola. E a verdadeira pérola só se encontra quando a gente se entrega, né? Quando a gente se liberta deste mundo. E é isso que Abraão fez, o pai da fé. Abraão colocou todas as suas forças diante do Senhor e o Senhor o abençoou. Então fica essa palavra para mim e para você neste dia. Eu vou sempre falar sobre essas coisas. Obediência. A obediência é que traz a bênção. Fica na paz e fique com Deus.